Oi, Leila. Oi, Suelen, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Eu tô aqui. Foi em 2018 que a gente participou juntas do curso, né? Falar com a Foi. Morena Cardoso. Aham. Eu ia dizer, já Já. faz quase 2 anos. Pois é, rápido, né? Sim. Mas eu E acompanho teu como... trabalho desde então. E aí, há pouco tempo também te redescobri mais aqui no Instagram. E adoro. Foi muito boa essa conexão desde o começo. Sim, com certeza. Tá cortando um pouquinho seu rosto aí, você consegue enquadrar um pouco melhor? Assim? Isso, acho que Vou agora colocar ficou mais para melhor. trás aqui. Bom, bem-vindo todos aí que estão chegando. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, para quem não me conhece, eu sou a Leila, sou terapeuta integrativa, trabalho com algumas abordagens corporais, sendo a principal delas o Tantra, né? Eu trabalho com homens, mulheres, casais, eu acabo que eu tenho foco maior com mulheres, é um trabalho que eu me identifico mais. E seguindo nessa proposta aí de aproveitar esse tempo de novas experimentações, né? Tô fazendo essa série de lives e hoje, na verdade, em maio a gente celebra o mês da visibilidade menstrual, é um movimento relativamente novo, né? Essa celebração é um movimento mundial que foi colocado propositalmente em maio, né? Por conta do Dia das Mães e como a menstruação é um movimento cíclico, né? Que permite a maternidade, foi estipulado esse dia. Então, dando boas-vindas a todos, pedindo aí para você, Suelen, se apresentar também um pouquinho. Sim. Eu sou nutricionista, minha formação há 11 anos, mas desde então ela se transmutou muito, né? Nunca segui uma linha da nutrição tradicional, sempre fui para uma linha mais da fitoterapia, do Ayurveda, da nutrição funcional. E por uma necessidade própria, assim, por questões do meu próprio corpo, em questões do meu ser mulher, eu comecei a estudar ginecologia natural. Então, não tinha médicos que me apoiavam na época. Hoje eu já tenho alguns, já conheço algumas ginecologistas naturais que me apoiam e que apoiam o que eu acredito nesse sentido, mas na época não tinha. Então, eu fui estudar por mim e acabou transbordando também no trabalho. Então, hoje o que eu faço eu chamo de nutrição integrativa, porque integra todo esse processo de nutrição do corpo, da mente, do coração e esse olhar integral mesmo. E também tem um foco bem grande na saúde da mulher. Atendo homens também, mas acaba que chama mais, acho até porque por esse processo todo da ginecologia natural, né? Nossa, eu acho a ginecologia natural uma coisa assim fantástica, fantástica, É maravilhosa, lindo. sabe? E é muito rico, né? Porque nossa, eu tô produzindo aqui um material sobre vaporização do útero. E aí eu fui revisitar, né, vários conteúdos, vários cursos que eu fiz e fui buscar catalogar algumas coisas. E são tantas práticas, são tantas ervas, né, são tantas opções assim da gente cuidar da nossa saúde, né, e observando o todo mesmo, né, porque eu acho que a gente está caminhando para esse movimento, né, da medicina integrativa, da terapia integrativa, porque assim não tem como você olhar um aspecto só pontual, né, então, se eu tô com uma candidíase, nossa, tem que observar, né, Tudo. vários aspectos, né, que podem estar corroborando por isso, desde a sua alimentação, do seu estado mental, do seu estado emocional, e eu acho que é muito rico e importante que as pessoas procurem profissionais com essa visão, né, com essa visão integrativa, com essa visão mesmo de avaliar e que não é fácil, mas eu acho que é muito legal também essa rede de apoios. Então, eu trabalho em parcerias com mulheres que trabalham com ginecologia natural ou com essa nutrição mais consciente, porque não tem como a gente também, né, se inteirar e se Sim, especializar em tudo. Então, mas é importante ter profissionais assim com esse olhar. sim. Cada um E aprofunda onde é que sente mais, né? sim, com E eu recebi certeza. eu recebi a notícia que agora tem uma pós-graduação, até entraram em contato comigo ontem para talvez ministrar aula lá, e eu fiquei muito feliz, uma pós-graduação extensiva de ginecologia natural, que não existia.
Então, Olha, agora já é algo que vai ser, né, muito disseminado, já está sendo disseminado, mas vai ser muito mais, tendo uma pós-graduação e sendo um curso mais longo. Então, estamos aí, Nova Era já está trazendo boas nossa, novas. uma avalanche de coisas, né? Que É, esse é o momento que a gente tem que colocar realmente em prática tudo que a gente aprende, né? Para assim, me observando nesse momento, né? De muita coisa acontecendo dentro de um confinamento e tanta coisa para se trabalhar. E daí, mas desse movimento também está vindo uma diversidade de possibilidades, sabe? De conexão com pessoas, com profissionais, com amigos, né? Como você, que a gente, nossa, a gente teve uma experiência tão bacana em 2018 lá com a Morena Cardoso, né? E sim, a gente acabou, né, se afastando um pouco. É um momento também da gente buscar essas reconexões. Então, isso tem sido muito interessante. Bem, sim. vamos tentar aqui focar um pouquinho, porque eu às vezes começo a falar também, vou viajando, então vamos tentar focar aqui sobre esse assunto que é. Eu venho falado muito sobre sexualidade, né? Sobre tabu, né? Como essa questão do corpo é tabu. E a menstruação também é um tabu, né? Gigantesco, né? Eu lembro que agora eu não assisto mais TV, nem sei como estão os comerciais agora sobre absorventes, mas eu lembro bem, né, do comercial do absorvente ser mostrado aquele líquido azul, né? Uhum, Ou de mostrar aquelas mulheres com aquela calça branca, justa, né? Propaganda uhum, do sempre livre, né? Sempre desqualificando a menstruação, sempre colocando a menstruação no lugar do escondido, do desconforto, uhum. né? E Do nojento, né? pois é, então a ideia é também trazer essa clareza, né? A menstruação como um processo normal, um processo natural da mulher dentro do período fértil. Então, eu queria que você compartilhasse, Sueli, um pouquinho assim sobre a sua visão, né? Para a gente começar a introduzir esse assunto, da sua experiência como mulher, da sua experiência enquanto profissional de nutrição, de Ayurveda, né? E dessa integração toda. Sim. Na verdade, é muito nítido na ginecologia natural que grande parte dos processos das doenças que a gente tem do feminino hoje, no fundo, tem uma raizinha ali bem profunda de uma negação do ser mulher, né? E uma negação do ser mulher envolve muito essa negação também dos ciclos, da menstruação, de todos os meses ter uma alunação, de ser cíclica. E é muito claro que isso é uma natureza tão natural da mulher que a gente negar isso é como se a gente negasse que o céu é azul e vai ter dia, vai ter noite, e vai ter as estações e isso vai acontecer e tá tudo certo e tem um porquê. Não é à toa, né? Então, e tem um lugar também às vezes, uma distorção de não entender os ciclos, porque parece que, por exemplo, você só vai ciclar se você quiser engravidar. Se você não quiser, você toma anticoncepcional, porque não precisa. Você não precisa ciclar. Só que, na verdade, a gente não ovula para engravidar. Você pode ovular para engravidar se você quiser, mas a gente ovula para produzir hormônio. Para produzir hormônio que vai vir na segunda fase do ciclo. Se a gente não ovular, a gente não produz esse hormônio. E a gente vai ficar com o ciclo em desequilíbrio. E o ciclo em desequilíbrio leva a diversas questões no nosso organismo. Tanto questões físicas bem importantes. A gente não ovular pode levar a vários movimentos, porque o hormônio que está relacionado com a ovulação, depois da ovulação, que é a progesterona, ajuda a controlar, não controlar, mas tem uma relação muito direta com os nossos hormônios da tireoide, com hormônios que são relacionados ao estresse, com inflamação, com diminuir a inflamação do corpo, e aumentar a imunidade. Então, tem muita coisa além do engravidar que tem o porquê a gente ciclar e a gente menstruar e a gente ser cíclica, né? Então, e lógico, isso vem realmente de uma opressão, né? A gente foi muito reprimida e foi muito induzida e por muita coisa histórica que eu acho que nem cabe entrar aqui, mas a não gostar de menstruar e não querer e achar que o sangue é sujo, que ele tem que ser azul e que ele tem que ficar longe de você e o absorvente tem que sugar tudo porque você não pode encostar naquilo e fecha e joga fora, né? Então, isso leva a uma desconexão muito grande com esse potencial que a gente tem de ter um ciclo hormonal, de ter um ciclo de fases e que acaba tendo consequências
no nosso corpo, na nossa saúde física, mental, emocional, energética, em todos os sentidos. Então, eu sinto que esse movimento da ginecologia natural, do feminino, seja lá o que for, que hoje já tem vários nomes, todos eles, no fundo, têm uma ideia de resgate dessa autonomia, desse protagonismo e de relembrar que tem, sim, sua importância ciclar e que não é pouca. Então, tem um lugar muito, muito, muito importante aí para rever. Então, é muito esse resgate que a gente tem feito, de entender o que é habitar, o que é viver num corpo de mulher, o que isso significa em todos os sentidos, e o quanto isso pode ser realmente uma potência e pode ter um olhar totalmente ressignificado aquele que a gente tem hoje, né? Ou que tinha até pouco tempo atrás, né? Sim. E... Eu acho que essa negação, né, que as mulheres têm, que a gente tem, eu passei por isso, né, eu odiava menstruar, no menor sinal de cólica eu já tomava um remédio. Então, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se estudando principalmente, né, e se percebendo, a gente vai percebendo uma série de fatores que vão contribuindo, né? Então, foi bem interessante. Logo no começo desse meu movimento, assim, de ir para dentro, eu estava numa imersão, no meio do mato, assim, era um lugar tranquilo, com cachoeira. E aí eu nem sabia que eu estava no meu período de menstruar, tal, e aí de repente o meu sangue veio. E eu achei completamente estranho, porque antes, como sintoma, assim, no dia anterior e no dia, sempre me dava muita enxaqueca, uma enxaqueca fortíssima e muita cólica, muita cólica. E aí ela veio sem nenhum sintoma. Eu falei, ué, como assim? E aí depois eu entendi, não, porque eu estava num lugar tranquilo, que eu estava ali, sabe, relaxada, fazendo o que eu queria fazer, com as pessoas que eu queria estar, né, longe do estresse. E aí eu falei, cara, então é isso, né? E eu fui começando a perceber que muitas vezes os sintomas, eles estão muito ligados, muito conectados ao nosso estado emocional, né? Ao nosso nível de estresse, ao nosso nível de desconexão. Então, eu acho que a partir, né, dessa construção, dessa escuta cada vez mais atenta com o nosso corpo, a gente vai começando a perceber e a entender, porque a dor ela é um sinal do corpo, né? Como o corpo se comunica com a gente. Então, para mim isso faz muito sentido e eu sei que a maioria das mulheres, né, devido às demandas, assim, elas não podem ir para um lugar de recolhimento e se conectar ali com o corpo e se conectar com o útero, mas muitas vezes pequenas mudanças, sabe? Pequenas percepções, então de buscar alguns minutos que seja, sabe, em contato com o ventre, tomar um chá, fazer um escaldapé, fazer esse autocuidado, né? Isso muitas vezes já tem um resultado muito interessante. Eu estou falando isso de uma visão assim muito de experimentação, né? Que a gente sabe que tem ervas específicas para cólica ou para enxaqueca, né? A questão da aromaterapia. Então, todas essas coisas elas são ferramentas que são extremamente potentes. Mas quando eu comecei a experimentar isso, e foi muito a partir da minha intuição, ai, camomila, que é uma coisa muito fácil que eu tenho em casa, ou um sal grosso, né, no sal da pés, isso tudo foi, caraca, como que isso ajuda, como que isso ameniza tantos sintomas, e aí hoje eu tenho uma relação completamente diferente, assim, com essa... Eu ainda sinto cólica no primeiro dia, enxaqueca, depende muito do meu estado emocional, é muito interessante isso. E aí, às vezes eu consigo até prever, né? Se eu tive um mês assim complicado, esse sintoma da TPM, esse mês eu acho que eu já vou começar a tomar o meu chazinho aqui, porque Vem a conta. vem a Vai conta, vir a vem a conta na conta. é, Com certeza, com certeza. sim. E aí, o que você tem para falar assim sobre a nível de autocuidado, né? Do que a mulher pode fazer durante o ciclo, né? A gente vai falar um pouquinho das fases aí, né? A ideia é que a gente consiga falar um pouquinho das fases, mas
faltando agora, assim, especificando assim, mais nesse período assim da pré-menstruação e da menstruação. Sim. Só uma aspas aqui, a Carol, nossa amiga médica, que também é ginecologista e trabalha Ah, com a ginecologia mais natural, entrou, a Ingrid, que foi a primeira pessoa que eu estudei, assim, ginecologia natural também, muito bom sentir que elas legal. aqui, nessa egrégora, muito lindo. Então, sim, essa ideia de entender, de perceber que o corpo está falando com a gente é muito chave, assim, para esse processo de autorresponsabilidade, de tomar as rédeas da própria vida e entender que a saúde está sendo muitas vezes ali um reflexo de muita coisa que a gente pode cuidar, né? Talvez não 100%, porque tem coisas que a gente não tem como olhar, mas assim, a grande maioria são coisas que a gente consegue cuidar. Então é como se fosse aquela amiga que pega a gente pela mão e traz assim, olha aqui, vou te mostrar o que está acontecendo. Essa dor, é aquela amiguinha lá, que melhor amiga, eu acho, que mostra os caminhos que a gente tem para seguir, para olhar para algumas questões importantes da vida. E aí sim, essa questão que você trouxe das cólicas e tudo mais, eu tô falando isso porque o que fazer depende muito dos sintomas, né? E os sintomas é o corpo falando, e aí isso vai depender muito porque é individual para cada pessoa. Mas é, tem algumas questões que são muito claras se a gente parar para observar com cuidado. Por exemplo, quando a gente tem cólica, é natural ter uma contração do útero porque ele está contraindo ali para o sangue conseguir sair, para descamar o endométrio para sair. Mas dores muito fortes de cólica pode ser indicativo de muita coisa, mas se a gente for pensar, é bem provável que role um processo inflamatório. Quando tem dor, é alguma inflamação, então mostra que tem um organismo que está inflamado e talvez ele está, dependendo do mês, se ele tiver mais inflamado, vai ter mais cólica ou não. Então, como foi o mês todo, com alimentação, com exercício físico, com emoção, nananã, tudo que está relacionado com inflamação, vai ser provavelmente o período ali da menstruação com relação à cólica também. A, a cólica, se for pensar numa questão mais psicossomática, não é aquela coisa que parece que você está segurando, assim, que não quer soltar, não quer deixar ir, tipo, ai. É como se você, a hora que você relaxasse, soltasse aquele ar pela boca, assim, tá tudo bem, pode Esse fluir, é o meu sabe? caso. Esse é o meu caso. Então, às vezes isso pode ser uma questão também relacionada à falta de nutrientes. Tem alguns nutrientes que descontraem mais o corpo e se está faltando esses nutrientes na hora que a gente precisa, não consegue descontrair, como é o caso do magnésio. Então, muita coisa pode estar relacionada, mas se a gente perceber o sintoma, ele vai levar a gente a algum lugar. Então, tem muito Uhum. disso. É, Não sei se agora tá me perdida a tua pergunta, se tinha a ver com isso mesmo, que eu comecei Não, falando outra assim, coisa. Era que com eu isso mesmo? perguntei da cólica. Sim, sim. Tá. Eu acho que não existe receita mágica, né? Muito a partir da autoobservação. E se realmente for uma coisa. Porque a ideia aqui desse trabalho, dessa conversa, não é ignorar, né, a medicina ou a ajuda de profissional, mas é a partir desse olhar assim mais atento para o próprio corpo, perceber que muitas vezes são pequenos ajustes que a gente faz, né, com a forma como a gente lida, né, com o nosso corpo, com a Sim. nossa saúde, com a nossa alimentação, com o nosso nível de estresse, etc, né? Sim, lembrei, você Então, trouxe da questão do que pode fazer pequenos passos, assim, pequenos movimentos para quem não pode, às vezes, parar tanto na hora da menstruação ou no pré-menstrual, quando está sentindo os sintomas, né? uhum, sim. Então, na verdade, eu sinto que primeiro, Leila, a gente observar se esses sintomas eles estão muito fortes mesmo, realmente não é para ser assim, né? Não é para ser tão dolorido, tão forte. Então, a ideia é que realmente se observe para entender quais são as causas reais que estão relacionadas com o mês todo. Naquele momento ali do ciclo, onde a gente está menstruando, é só a hora que vem tudo para fora. Mas e que é uma ótima chance, porque se não tivesse isso, talvez a gente não ia olhar para coisas que são importantes e depois ia vir muito pior. Então, tem uma questão de olhar muito para o que está acontecendo em geral. Mas sim, é muito bom quando a gente começa se perceber como cíclica, entender quais são as fases do ciclo e como que a gente está em cada fase do ciclo, porque a gente consegue criar uma vida que fique um pouco mais adequada com relação a isso. Lógico, às vezes tem um trabalho que não pode parar, que isso também é uma questão meio
a se discutir nesse momento, né? Porque está muito relacionado com essa produção em massa aí, meio adoidado, que a gente está super podendo olhar com cuidado agora, mas às vezes não pode parar, tem que continuar na mesma produtividade, enfim. Mas tem como, dentro disso, criar espaços internos para você conseguir ter um pouco de autocuidado e relaxamento e movimentos também pequenos no dia a dia. Então, provavelmente vai ser dias que você vai procurar ficar mais quieta, que você vai se isolar um pouquinho mais, que você vai sentir se precisa ter uma conversa com alguém que tenha uma escuta realmente aberta ali para isso, se vier algum processo, às vezes se vier alguma emoção, ter espaço para poder deixar isso fluir, vai usar a bolsa de água quente, vai tomar um chazinho, como você falou, chega em casa mais cedo, se puder, ao invés de fazer muita coisa fora, faz um escalda-pés, coloca uma música mais relaxante, sente, né? Conversa com o corpo, sente o que ele está precisando, faz uma massagem com óleo quente no abdômen, aqui no útero, um óleo morninho, um óleo vegetal de qualidade, já ajuda. Se usa óleo essencial, também dá para pedir para usar, se já tem algum conhecimento. Então, é entender o que o corpo está pedindo. A gente sabe, né? Ah, é um calorzinho, é um descanso, é um relaxamento, é um silêncio. E dentro dessas possibilidades, encaixando isso dentro da rotina. Já faz muita diferença. Muita. Sim. Mesmo que a gente não consiga se adaptar assim, não. Como, por exemplo, eu sou autônoma, eu consigo dizer, não, hoje, amanhã e depois, que eu vou estar no meio do meu ciclo, eu não vou atender, vou ficar quieta e vou fazer minha tenda vermelha ali. Mas mesmo que você não possa fazer isso porque você não é autônoma, você consegue criar essa tenda vermelha dentro da tua rotina, assim. Isso Sim. acontece. Assim, achar esses espaços, essas folgas, assim, é fundamental, né? Nem que seja colocar uma música na sua mesa de trabalho, repousar a mão, fica ali, sente, é bem legal. Respirar, né? Sim. Sobre a enxaqueca, assim, eu sei que não existe, né, como eu falei, uma explicação muito óbvia, é isso, aquilo, mas dentro da sua experiência, assim, o que que você pode falar sobre psicossomática ou... Sim, o corpo está falando também alguma coisa que provavelmente já está vindo do mês todo. É sempre bom lembrar disso. A menstruação, ela não gera nada, na minha visão, ela revela. Então, ela é muito reveladora do que está rolando já e não que ela seja a geradora de alguma coisa só naquele momento. Então, a enxaqueca pode ser que ela esteja mostrando algum processo, por exemplo, de desbiose intestinal, que é quando tem alguma questão da digestão ou do intestino, de não ter um perfil de bactérias boas no intestino, de ter uma permeabilidade intestinal, que é quando começa a absorver muita toxina, ou algum processo de intoxicação, no sentido do fígado não estar, às vezes, detoxificando corretamente, ou outros órgãos que funcionam para detoxificar o corpo, então ele não está otimizado nesse sentido, ou alguma questão de inflamação, ou mais uma vez, falta de nutrientes, ou alergia a algum alimento, intolerância que você coma com frequência, talvez no mês todo aquilo não te dê tantos sintomas. Chega na menstruação, onde a gente fica um pouco mais vulnerável para esses sintomas aparecerem, aí vem tudo. Então pode ser tudo isso junto ou alguma dessas questões. E aí, quando a gente vai pensando no psicossomático, aí tem muita coisa que também pode envolver, que tem que observar. Mas é, pode ter relação também com esse processo da contração, né? Do segurar, às vezes do controle, da rigidez, aquele movimento que precisa. Tudo depende, né? Como é que é a dor de cabeça? Ela é quente ou fria? Ela é pulsante? Ela é constante? Ela é variável? Tudo isso diz alguma coisa. Mas a gente saber que isso diz alguma coisa, já perceber como já é um bom sinal para você ir começando a se observar, se conhecer e buscar ajuda, né? Entendi. Perfeito, Leila, beleza. deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu também incluo muito nas minhas práticas e trago isso também na interagência, essa questão da sexualidade relacionada com tudo isso, assim, então, com todo esse processo do ser mulher, com o ciclo, com a menstruação, com as liberações, e como, por exemplo, você trouxe da Cândida ali no começo, eu já vi muito nítido, assim, a Cândida às vezes sendo melhorada ao extremo quando tem esse processo de liberação da energia sexual, de olhar para isso, de se tocar mais, de se observar mais. E eu acredito que no ciclo também, às vezes, as questões possam vir por alguma energia ali que não está sendo cuidada. Faz sentido? Sim, sim, faz muito sentido. É, existem alguns distúrbios assim que são
bem recorrentes, como infecção urinária ou a própria candidíase, e muitas vezes em mulheres que estão numa relação e que acabam fazendo sexo para agradar o parceiro, né? Então elas não sentem desejo, elas estão, enfim, com questões diversas, que a gente também não vai entrar aqui e esmiuçar isso, mas é como se fosse uma resposta do corpo, tipo, "Ó, eu não quero esse estímulo, por que que você está me obrigando? Por que que você está forçando?" Uhum. Então, isso é bem comum. É, e a orientação é sempre assim, de respeitar o próprio corpo, né? É entender que não é a mente que obriga o corpo, né? O corpo ele é um mecanismo que tem uma vida própria, né? E a gente precisa começar a exercitar assim uma escuta mais atenta. É óbvio que a questão de libido envolve várias outras perspectivas e várias outras avaliações, mas esse processo assim, né, de infecção urinária ou da candidíase muitas vezes está conectada com essa com esse abuso, né, do corpo, assim, onde o corpo Uhum. não está preparado para o estímulo e aí as mulheres acabam se forçando a esse estímulo. Tá? Uhum. E o corpo muito É, inteligente dá um jeito de fazer o que a gente não faz, às vezes na consciência, na fala, no cuidado, ele vai lá e faz pela gente, né? sim, ele obriga, né, você olhar e É, entender, alô, tem alguma coisa aqui que não está certa, é, né? Então, tá defendendo, né, na verdade, fazendo um sim, papel de defesa, né? sim, é um processo muito, muito maravilhoso, assim, o nosso corpo. Eu, eu sou uma entusiasta total, assim, dessa escuta atenta, dessa autoobservação, porque quando a gente começa a ver o corpo, assim, né, não só como uma ferramenta de levar a gente para um lugar, para o outro, de dar conta dos lixos, né? Seja através da alimentação, os lixos emocionais, o que a gente acaba. Uhum. Minha gata tá aqui brincando. O corpo ele responde muito muito rápido, né? Quando você começa a prestar atenção, a resposta, quando você começa a se comunicar com o teu corpo, quando você começa a criar uma intimidade maior com o teu corpo, é um processo muito muito bonito assim de reconexão. Sim. Fazer as pazes, né, também, porque Sim. achei que era uma criança quando começou a miar, ela ia super alto. Não, ela pegou um brinquedinho aqui e fica carregando de um lado para o outro, fazendo esses miados estranhos. Eu anotei umas coisas que eu acho bem interessante colocar. Cerca de 10 mil absorventes descartáveis, né, a mulher usa durante a vida fértil, né? E cada absorvente desse em torno de 100 anos para se decompor, né? Então, nessa proposta, assim, da mulher se conectar mais com o próprio fluxo, né, com o próprio corpo. Eu não sei se você tem essa prática de usar o copinho ou absorvente de pano, mas eu queria dar essa dica para as mulheres, porque a primeira vez que eu usei o copinho, né, e que eu tive contato ali com o meu sangue, né, de perceber a textura, de perceber a cor, de perceber que o cheiro, não tem cheiro, né, o cheiro que a gente sente com o absorvente é aquela química, é a mistura daquela química, contato com o ar, então foi uma experiência muito linda, ainda é, né, mas eu lembro muito da primeira porque foi assim, uau! Isso Né? existe. Pois é, e aí É. estava conversando com uma amiga que também trabalha com isso, e ela é uma artista, ela faz até a, a arte que eu coloquei no post falando sobre nossa live, é uma obra dela, que é O Sangue sobre a Água. E são obras lindíssimas, sabe? Que ela faz com o próprio sangue menstrual. Enfim, Uhum. queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, assim, dessa sua relação com o teu sangue. Sim. E segue na mesma linha do que a gente vem falando até agora, né? A chance de poder também entender muita coisa através do sangue. Isso acontece só se a gente tira esse meio químico que está no meio atrapalhando, porque quando vai para um absorvente tradicional, acaba que ele realmente a gente não consegue ter noção da cor, do cheiro, da textura, de nada disso, porque ele modifica completamente. E o sangue quer dizer muita coisa.
se ele está com fluxo muito intenso, um fluxo mais ralinho, se ele está bem vermelho, se ele está muito escuro, se ele tem coágulo, se ele não tem coágulo, se ele tem muco pegajoso, se ele não tem muco pegajoso, se tem, às vezes, um cheiro diferente, que teoricamente não tem muito cheiro mesmo. Então, tudo isso diz alguma coisa. O fato de trocar por os absorventes de paninho ou copinho, sim, eu fiz isso já faz uns... O meu copinho, ele tem uns 5, 6 anos, e é o mesmo. E ele tá super bem, assim, bem tranquilo. Não vejo necessidade de trocar alguma. E foi também uma super libertação, porque quando eu comecei a usar o copinho e o absorvente de paninho, eu falei, eu senti aquela coisa gostosa, assim, né? Porque é gostoso usar o paninho também. Você sente ali um algodão na vagina, não é aquela coisa química ali que tá junto. E aí eu comecei a ter essas informações e perceber que, caraca, olha a conta que a gente deixa no planeta. A gente vai embora e fica muitos anos ainda ali, aquele absorvente contaminando, assim. A gente tem hoje tanta consciência com relação a tantos cuidados com relação a isso, né? De lixo, de plástico e muita coisa. E às vezes continua com absorvente, que provavelmente é uma das coisas que mais vai impactar, talvez, como mulher durante o período fértil. Então, tem esse lugar mesmo dessa consciência do meio ambiente e tem uma questão toda de reconexão, que quando a gente começa a usar o copinho ou absorvente de paninho, você consegue ter contato com o sangue, como eu falei, avaliar, conseguir perceber o que ele está querendo dizer e conseguir perceber que tudo que nos contaram de que era sujo, de que era nojento, de que era feio, de que era fedido, de que tinha que esconder, de que não... que tudo isso que levou a muitos processos internos e às vezes há muitos traumas e muitas travas e até doenças, isso não existe. Então a gente começa a desmistificar e ressignificar tudo isso. Então, usar o copinho ou absorvente de paninho, para mim, tem um lugar muito, sim, de meio ambiente, de saúde ambiental, de saúde física, porque aquela substância química que está ali no absorvente fica em contato com a vagina, você fica absorvendo. Então, não, são substâncias que não são legais que a gente fique absorvendo. E tem toda essa questão de realmente poder ressignificar o sangue menstrual e poder olhar o que ele está querendo dizer todos os meses. Então, eu uso, eu indico. Poucas mulheres são resistentes, assim, não querem, é uma opção, tá tudo bem. A maioria que usa acha outra vida também, descobre essa sensação única de poder se relacionar de uma forma diferente e de se sentir muito melhor. E tem uma questão também que é muito claro e muitas mulheres começam a perceber. O fluxo muda. Às vezes regula muito. Se você menstruava pouco, você começa a menstruar um pouquinho mais, que é saudável, porque não é saudável você ficar só com aquela burra de café, né? É saudável você ter o sangue vivo. E mulheres que às vezes menstruavam muito, acabam menstruando um pouco menos, regularizando o fluxo. E eu acredito muito que tem a ver por causa dessa questão da química ali, que está em contato direto mesmo com... Além disso, o fato de a gente começar a se reconectar com o sangue, isso mexe com todo o nosso corpo físico, emocional, energético. A gente tem a possibilidade de devolver o sangue para a terra, plantar a lua, que é uma outra coisa que a gente pode falar aqui se alguém sentir de fazer também. E isso muda totalmente o fluxo, muda as dores, muda os sintomas, muda tudo. Então, eu super recomendo e acho bem legal. Pode ser feita uma transição, né? Quem sentir, às vezes, quem quer começar a usar o copinho, ver como é que você se sente, depois usa o absorvente de paninho, ou o contrário, o que se sente mais confortável, e vai se observando. A minha dica é só cuidar para não ficar usando só o copinho. Porque acontece, às vezes, de trocar pro copinho e ficar copinho dia e noite. O copinho, bem ou mal, ele cria um vácuo e você não tem aquela liberação, a gente fala no Ayurveda que tem um canal na menstruação que acontece, é uma energia que se chama Panavayu. É uma energia que vem de cima e desce. Ela precisa descer. É uma energia descendente a menstruação, né? Esse sangue. E se a gente fica bloqueando o sangue ali o tempo todo, às vezes deixando ele ali muito tempo na vagina, ali dentro, sem sair, sem ter essa liberação, acaba não sendo muito saudável também. Então, pelo menos à noite, se possível, usar o paninho, não usar o copinho. E com o tempo a gente vai querendo deixar sair cada vez mais. É bem natural. Vai querendo ficar mais com o paninho do que com o copinho. Então, mas pode ir testando, né? Sim, sim. A minha experiência, eu uso os dois, eu uso o paninho. No primeiro dia eu não uso copo porque eu fico muito sensível, então eu prefiro, né, deixar o corpo livre, sentir o sangue escorrer. E aí no segundo dia, que é o meu dia de maior fluxo, eu uso copinho para poder ter o sangue ali bem concentrado para minhas práticas, né? E nos outros dias, mas eu também não durmo porque
Demorou um tempo para me adaptar com o copinho, mas eu continuei insistindo, então... Você tinha cólica? Não, eu não encaixava direito, aí ficava vazando e Sim. ficava incomodada com aquilo, e às vezes que ele tem As obrinhas, né, uma que fica. pontinha, né? A pontinha assim, eu Uhum. não inseria direito, aí entendi que podia cortar. Então perguntaram, Tainá perguntou como é um copinho de silicone, né? Eu até tenho ele, não sei onde está, na É um verdade. copinho coletor, assim, bem, de silicone mesmo, que ele vai afinando. Aqui tem um caninho que você usa para puxar. Você dobra ele, introduz na vagina, ele abre, cria esse vácuo e o sangue vai pingar todo ali. Aí você tira o vácuo, puxa ele, o sangue está todo ali. Você depois lava e usa de novo. Bem tranquilo. Sim, bem tranquilo e muito, muito prático. Fica aí a recomendação. E pedirei para falar também sobre plantar a lua. Sim, então plantar a lua nada mais é do que devolver o sangue para de onde ele veio. Então ele veio da terra, né? Que foi o que formou ele, é o que forma tudo que tem a ver com esse ciclo. E ao invés de a gente jogar num absorvente descartável e jogar no lixo, como se isso fosse lixo, como se menstruar fosse lixo, como se ser cíclica fosse lixo, porque no fundo tem toda essa relação. Então, quando a gente não faz isso, a gente entende que esse sangue ele mostra ele tem a ver com nossa potência de ser mulher, de ser cíclica e tudo que isso envolve. A gente pega ele e devolve para a terra. Simplesmente você se pegou no copinho, você dilui na água, porque é bem forte para as plantas se está muito concentrado. Ele é super nutritivo para as plantas, elas amam, elas ficam super bem. Antigamente na agricultura as mulheres faziam isso, né, realmente, porque é cheio de nutriente o nosso sangue. Mas se é muito concentrado, pode ser um pouco forte. Então você só dilui na água, se está concentrado, e coloca nas plantinhas que você tem em casa, onde você tem um espaço. E aí intenciona alguma coisa que você queira, se quiser incluir um ritual nisso, né? De intencionar, às vezes por algum processo que você queira fazer um rezo, alguma coisa. E se for no absorvente de paninho, só deixar de molho na água, tira aquele sangue, espreme e aí coloca nas plantinhas. É só isso. É bem É, é simples e um, bem efetivo. é um processo muito bonito, assim, de reconexão com a terra, né? Independente de qualquer crença, que é um fertilizante potente. E se a gente olhar um pouquinho nas sociedades antigas, né, nas sociedades matriarcais, era uma prática comum, né, das mulheres, né, no ciclo menstrual, elas se recolhiam, iam para o lugar e ficavam ali com outras mulheres, sendo cuidadas por outras mulheres e fazendo essa oferenda, né, devolvendo para a terra. E um ponto Sangrava direto na importante, terra, muitas vezes, sim, né? Porque é sim. justamente essa ideia da gente se lembrar a natureza, né? Então, você poder desenvolver teu sangue para a terra e ela se fertilizar com isso é sinal de que a gente é natureza. Então, aproxima cada vez mais a nossa verdadeira natureza. Assim, então, tá tudo conectado, sabe? É bem bonito mesmo. Sim, e é importante, assim, eu participo de um círculo de mulheres e a mulher que conduz, ela deu uma orientação que eu acho bem importante. Se você não tem uma planta em casa, ou um quintal, ou um lugar que seja sagrado para você, não coloque em qualquer terra, né? É preferível que você vá no mar ou numa cachoeira, conexão e aquela entrega, mas que não coloque seu sangue também em qualquer terra, né, de desconhecido, que você não tem uma conexão profunda de amorosidade. Porque independente Olha, do interessante. nutriente, independente de tudo, é a tua energia, né, mais feminina, mais poderosa, mais vital, né? Então eu preciso cuidar disso também. Sim. Eu queria falar um pouquinho assim, nossa, gente, já tem 20 minutos. Falar um pouco sobre os arquétipos, né, do ciclo da mulher, né? Que a gente nós somos muitas, né, em um mês só. E Uhum. eu acho muito interessante isso porque eu tinha um problema sério antes de me conectar assim com o meu feminino, porque eu venho de um lugar de muita racionalidade, de muita praticidade, produção, então eu era tipo tudo automático, né? Eu tomei pílula dos meus 16 aos meus 30 por aí. E quando eu parei de Sim. tomar pílula, que eu comecei a ovular, quando eu comecei a
a perceber mais processos internos, aquilo me pegou muito de surpresa, né? Aquela oscilação de humores, eu não me reconhecia e um período eu estava super produtiva e um período eu não queria fazer nada, mas eu tinha que fazer, então conforme eu fui, né, estudando, me aprofundando, me conhecendo, conhecendo as abordagens, né, dessa energia feminina, eu fui percebendo, né, como que isso é variável, como que isso é muito interessante e como que a gente pode se divertir com isso, como que isso pode ser legal, isso não precisa ser um peso, não precisa ser uma coisa que atrapalha a nossa vida, né? Então, a gente tem as fases, né, da pré-ovulação, a gente tem as fases da ovulação, a gente tem a fase pré-menstrual, a gente tem a fase menstrual. E dentro de cada fase dessa, tanto a nível hormonal, quanto a nível de energia, quanto a nível de conexão com a lua, nossa lua, como que isso tudo fica muito dinâmico, como isso fica divertido. Sim. Eu queria te convidar você a falar um pouquinho sobre isso na sua experiência pessoal, Sueli, sobre essas fases, assim, como que você lida com isso, como você consegue tirar o melhor proveito e a partir de qual prática, né? Leila, assim, o primeiro processo eu acho mais forte de virar de chave de tudo, assim, foi um lugar muito de aceitação, de aceitação de ser mulher, assim. Então, para mim partiu muito disso, de realmente também vinha desse lugar bem racional, bem do fazer, bem desse movimento assim, produtividade, vamos lá, com uma energia masculina muito forte, por vários movimentos da vida, né, enfim. E aí chegou no momento que o meu corpo gritou de muitas formas, inclusive com doenças, falando, não, calma aí, né? Cadê o equilíbrio dessas energias? Cadê essa energia feminina? Cadê esse sentir? Cadê essa intuição? Cadê essa coisa que tá tão desequilibrada? Então, olhar para isso, ter um lugar de aceitação e perceber o que realmente era isso, né? Como é que é ser mulher e o que tem a ver essa questão dos ciclos, o que tem a ver essa questão dos hormônios, como que o nosso corpo veio ao mundo, porque naturalmente ele veio para ser de uma forma, né? Então por que isso? Uhum. Então, e aí uma outra chave de aceitação foi durante o ciclo mesmo, quando eu já estava num processo bem de fazer as pazes com isso, com ser mulher, com todo esse movimento do corpo, de fazer as pazes com o corpo e tudo mais. E eu comecei a me perceber como você, cíclica, com vários movimentos diferentes durante o mês. Até teve um ano que eu escrevi muito, porque eu não conseguia entender direito, então eu escrevia para trazer tudo para fora, assim, e entender o que acontecia cada semana, que cada semana era uma, ou às vezes até mais do que uma. Então veio a outra chave da aceitação que foi, tá bom. Tipo, toda a natureza é assim, né? Toda a natureza é assim. Então, o tempo todo tá tudo mudando e tem as fases da lua, e tem as estações do ano, e tem o dia e a noite, e tem tudo é assim. E eu, como corpo de mulher, também sou assim. Então, foi um aceitar muito, mas não é um aceitar assim, ah, tá, eu aceito ser cíclica, eu entendo. Não, eu realmente aceito, acolho, entendo o que é ser cíclica, e a partir daí eu começo a ver uma potência muito forte nisso, que é essa potência de perceber que cada fase vai ter o seu, pode ter o seu desafio e vai ter o seu movimento de potência mesmo, assim como cada estação do ano tem a sua, né? Uhum. Então, para mim foi muito esse reconectar e a partir desse lugar assim de perceber quais são os cuidados que eu posso ter cada fase, quais são as potências que eu tenho mais forte cada fase, e poder trazer isso com mais clareza, foi ficando mais fácil, foi ficando divertido e foi ficando uma coisa que eu passei a amar, assim, amar. Eu quero ver mulheres em muitas outras vidas, porque é muito incrível, realmente, assim. E pode ser tranquilo e pode ser leve, só que exige passar, às vezes, por algumas fases de aceitação, de se conhecer, de entender, de aos poucos ir olhando como que pode se movendo dentro disso, né? E, mas para mim foi muito assim, foi muito é assim até hoje. É, Então, oi. desculpa te interromper, pode falar. Não, pode falar. Não, porque esse lugar é difícil
para as mulheres, porque a gente vive numa sociedade que quer normatizar, né? E quer colocar a gente numa caixinha. Então a gente escuta o tempo todo que as mulheres são loucas, né? Que as mulheres são desequilibradas, né? E a gente vem Uhum. sofrendo esse enquadramento e que vai, né, colocando a gente nesse lugar, né, da normose. Só que a gente não é assim, né? É óbvio Uhum. que tudo a partir de uma consciência, né? A gente ser cíclica também não é um sinal verde para a gente ser inconsequente, né? A gente precisa trabalhar o autoconhecimento, o centramento e, e uma ferramenta que eu acho muito legal são esses diários, né? A mandala lunar, que aí a gente vai observando, vai anotando, vai escrevendo o que que a gente sente, quais são as percepções, e revisitar isso, a gente vai muitas vezes identificando padrões de comportamento, né? Então, eu percebi isso. O gato. Sim, até porque é isso que você disse, né? Tem uma linearidade que é exigida, porque é uma sociedade patriarcal que tem uma ideia de produção em massa, uma ideia de estar sempre do mesmo jeito para gerar lucro e para gerar movimento do mesmo jeito. Então, se for ver, é uma sociedade que não respeita os ciclos da natureza como um todo. Tanto que tá o Uhum, que tá hoje na natureza e tudo que é. Então, a gente, como mulher cíclica, a gente vem resgatar não só o nosso ciclo, a gente vem resgatar a lembrança de que tudo é cíclico e que a natureza também precisa ter esse cuidado cíclico e que tudo precisa disso, inclusive na alimentação. A gente comer orgânico, comer o que é da época, é o mesmo respeito, é o mesmo cuidado. Então, a gente começa a trazer isso para tudo, assim, entender que a gente é um ciclo, que a gente não vai conseguir um círculo pegar e abrir e formar uma linha que nem é legal formar essa linha, porque essa linha não está alinhada com nada que é saudável, sabe? uhum. Sim, com certeza, com Então, certeza. tem muito isso. Eu ia falar uma coisa agora que era importante, também esqueci. Dos Tá. ciclos. Enfim, Se daqui a você pouco vem. lembrar, você fala. Eu gosto muito de observar essas fases, né? Então, a fase. Bom, existem diversos arquétipos, né, que se formam. Eu gosto muito do que a Miranda Gray utiliza, né? Então, ela fala da fase pré-ovulatória, que é a fase da jovem, da dinâmica, né? Que é a fase anterior à liberação do óvulo. Então, onde a gente se sente livre, onde a mente está pensante, Ah, com ele já tá bem para fora, né? o nível da racionalidade, né, do pensamento positivo, da criatividade. E é bem legal porque isso vai traçando paralelos, né, com a Lua, efetivamente, né, mesmo que o seu ciclo não esteja conectado diretamente, você começa a observar, né, geralmente essa fase da pré-ovulação, ela está conectada com a Lua nova, a Lua Com a nova? crescente. Com a crescente. Uhum. Que é a É, com a- primavera também, na estação do isso. ano. Então é um processo bem legal, assim, que se a gente for também falar sobre tudo, vai ficar muito extenso, mas fica a sugestão, acho que no próprio site da Dança Medicina da Morena Cardoso tem, né, a Tem. mandala, que as mulheres podem fazer o download grátis ou por e-mail, não sei, mas que é muito legal de se perceber, né, e fala um pouco dos arquétipos, né, depois dessa fase pré-ovulatória vem a fase ovulatória, que é a fase da mãe gentil, da mãe nutridora, que a gente fica mais sentimental, mais amorosa, com mais empatia, geralmente é com a lua cheia, né? Depois tem a fase que a gente começa o recolhimento, né? Da fase pré-menstrual, quando o óvulo ele não é fecundado. A gente começa a entrar um pouquinho mais, né, nessa mente do subconsciente, dos padrões emocionais mais profundos, da inspiração Uhum. criativa. E depois, na fase efetivamente da menstruação, né, da anciã, que é quando a gente vai mais ainda profundo, mais para o inverno, né, para o invisível, para o lugar mais, como se a gente estivesse embaixo da terra Vai pro mesmo, né? subsolo. Isso, né? Então é muito bonito, né, da gente se conectar com esses ciclos e é muito transformador, assim. Tem uma fala da Morena que me tocou profundamente, que acho que foi até no TED que ela fez lá em Florianópolis,
que, que quando a gente está na nossa fase menstrual, não é que a gente. Eu falava muito, eu não me reconheço quando estou na minha TPM, não sou eu, mas não, é quando a gente Uhum. realmente é, né? Quando a gente realmente. Que Uhum. os nossos problemas, nossos anseios, nossas frustrações vêm com tanta Vem força que a gente tudo. não consegue segurar. Então, assim, eu já coloquei ponto final, sabe, em relações de trabalho, em relações amorosas, em situações que já não aguentava mais, eu tava, tipo, por aqui, e o meu TPM, tipo, vai, vá, sabe, bem Sim. com uma força que eu não consigo. E eu era nem luto mais contra. Ah, tá bom, vamos lá, é pra deixar aí, é pra liberar, é pra resolver, é pra soltar, é pra brigar. E é muito legal, gente, é muito legal. Sim. E se você é isso, né? Se você entende como é que você flui em cada fase, você aproveita cada potência e entende como lidar com cada desafio de cada fase, porque mesmo as fases que pareçam ser maravilhosas, porque que é a fase pré-ovulatória e ovulatória, que a gente está mais para fora, elas também têm seus desafios. Né? A fase pré-ovulatória pode ser que venham muitos traumas e questões de infância. A gente também é muito difícil nessa fase ter conversas é, muito legais, muito claras, assim, porque a gente está muito avoada, muito naquelas várias ideias, nada em prática, sabe? E a fase da Uhum. ovulação, da ovulação pode vir muita coisa relacionada ao prazer, relacionada à relação com o outro. Se tem alguma questão para resolver nisso, pode vir super nessa fase. Então, e aí às vezes a fase da pré-lunação e da lunação, que pode parecer fases mais difíceis, que eu particularmente hoje em dia amo, eu fico às vezes esperando para chegar a minha lua, porque eu sei que eu vou estar super introspectiva num lugar assim de num lugar bom de perceber que eu vou poder ir lá dentro ver o que tem que olhar. Tem coisas que eu não consigo ver o mês inteiro, eu espero para vir a lua para conseguir olhar com clareza, sabe? Tipo, agora eu vou conseguir olhar, porque aí vai lá no fundo, olha, deixa emergir tudo, vem aquelas emoções, vem aquela sensação, tá, era isso, libera e vai, sabe? Então, a oportunidade de todos os meses poder morrer e renascer, de todos os meses deixar aí o que não serve mais e abrir espaço para o novo. Isso é muito incrível. Por isso eu digo que hoje eu quero votar mulher 1000 vezes, porque essa é uma potência que a gente tem justamente por ciclar e por ser mulher. Né? O homem pode fazer isso se conectando com a natureza, com as fases da lua, sim, mas a gente tem isso dentro, isso é muito potente. E essa potência E de eu não ter vou isso nem dentro e falar ver. Hã? e não vou nem falar dos orgasmos múltiplos, porque a gente vai entrar em É, uma outra. é isso É, aí. É muito bacana. potente. E aí, talvez seja legal para as mulheres que estão começando a olhar para essa questão agora, e às vezes vão começar a olhar, se conhecer através da mandala lunar, ou entender o que significa cada fase do ciclo, enfim. Eu também falo bastante isso no meu Instagram, se quiserem dando uma olhada, lá tem algumas dicas. Mas é importante perceber que não é uma coisa aleatória, não é uma coisa muito louca de todo mês vai ser totalmente diferente. Assim como a natureza tem as fases, as estações do ano, que a gente já tem mais ou menos o que esperar das estações do ano, tipo assim, a gente sabe que vai cair as folhas no outono, que na primavera vai florescer, a gente já sabe. No nosso ciclo também é assim. E com o tempo a gente percebe que acontece meio que um padrão dentro da ciclicidade todos os meses, o que leva a gente a poder se organizar muito bem e aproveitar muito a potência de cada fase. Claro que tem meses que às vezes vai acontecer alguma coisa específica, isso pode ser que mude, né? Mas, em geral, então, só para entenderem e não ficarem aflitas e achar que isso é uma coisa muito sem pé nem cabeça, que todos os meses vai ser totalmente diferente, não sabe o que esperar. Não, tem um padrão seu, que é só o único seu, que provavelmente todos os meses vai meio que se repetir, então você já vai poder aproveitar dessa forma, né? É muito Sim, legal isso. sim. É, a gente precisa muito reconfigurar a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso feminino, sabe? Com jogar fora esse monte de lixo, esse monte de coisas que enfiaram na nossa cabeça sobre uh, os pudores, sobre o que é feio, o que é errado, sabe? A gente precisa resgatar essa relação assim de amorosidade mesmo com o nosso corpo, com os nossos processos, porque a partir desse dessa integração, né, a gente consegue ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz, muito mais conectada, sabe? Muito Sim. mais com sentido, né? A gente começa a resgatar uma sabedoria que vem de outros tempos, que vem de uma memória ancestral. Isso é muito bonito, muito
Sim. Eu fico até emocionada, porque eu, né, sempre racional, sempre prática, e de repente me vejo nesse lugar assim de, sabe? Tá E tudo bem, é né? Que lindo bom. mesmo. Que Bom, bom. a gente tinha programado 1 hora, a gente já passou, né? A gente chegou 1 hora. Eu Passou? só queria ver se você tem um tempinho, porque daqui a pouco eu tenho até um curso, mas queria saber se você tem mais um tempinho só para a gente responder algumas perguntas aqui. Como é que você está em relação a tempo? Mais um tempinho, vamos. Tá. Tempinho, vamos. É. Mais uma vez falando assim que o meu lugar de fala aqui é como terapeuta integrativa, então muita coisa eu falo a partir da minha opinião pessoal, né? Então me perguntaram, por exemplo, sobre o DIU, né? Dispositivo intrauterino como de método de método contraceptivo. Contraceptivo. É, Olha, eu acho que dá para fazer uma live só disso. sim, Sobre métodos contraceptivos e opções naturais, enfim. Eu também vou dar uma opinião aqui, é bem um pouco pessoal, misturado com profissional, né? Mas é uma opção sim, pensando numa questão de libertação da mulher, no sentido de ter uma forma de contraceptiva externa, é uma opção não hormonal, então é legal por causa disso, não mexe com o ciclo no sentido de alterar os hormônios, você continua ovulando e tudo mais. Mas no sentido de saúde, acontece às vezes muitas alterações para algumas mulheres, né? Começam a ter um sangue bem mais, um fluxo bem mais intenso, com bastante cólica, porque ele fica gerando inflamação ali. E aquela inflamação gera vários sintomas. E eu já ouvi mulheres falando que, inclusive, altera o ciclo delas de alguma forma e outras questões também delas não conseguirem se sentir tanto nesses arquétipos e nesses movimentos cíclicos. Então, eu particularmente não acho interessante nada que fique gerando inflamação no nosso corpo o tempo todo. Então, acaba sendo uma opção não hormonal que é interessante, mas tem esse outro lado. Eu uso a contracepção de autopercepção, de entender realmente quando que eu estou ovulando, quando eu não estou, para ter mais cuidados específicos ou não. Mas eu entendo que tem mulheres, às vezes, que têm 4 filhos, não querem correr o risco de gestar de jeito nenhum e não confiam que... Então, acaba sendo uma opção nesses casos, assim. Mas, sem dúvida, eu super sugiro que, independente da contracepção que você escolha, que você tenha esse olhar também da autopercepção como contracepção. sim, eu Entender o concordo ciclo, né? também. Eu concordo também. Se você Depois fica a sugestão, né, para pesquisar a imagem do útero, a imagem do órgão mesmo. Gente, é uma coisa tão delicada, é uma coisa tão bonitinha. Você imagina enfiar o negócio lá, aquela coisa em forma de T, sabe? Imagina aquele órgão tão delicadinho que é o segundo coração da mulher, né? Onde é gerada a vida, com um negócio ali espetado, né, gente? É melhor encapar, né? Bota a camisinha no parceiro, que aí não é só aquela hora. Então, a gente precisa, Sim, né, buscar essa questão da responsabilidade de uma gravidez, da DST, não vou falar da gravidez aqui, para o homem também, né? Então, por que a mulher tem que tomar anticoncepcional, se envenenar o corpo inteiro, desregular todo o ciclo hormonal, ou colocar lá uma parafernália dentro do útero, enquanto, sabe, usar uma camisinha tão simples, né? sim. Então, isso é uma coisa que me deixa até meio estressada. Já tive brigas por causa disso já, porque. Ah! E tem Mas, uma questão também energética, né? Que a gente não entra aqui, mas tem um bloqueio ali justamente por ter um objeto não identificado eterno inflamando. Então tem um processo ali de energética que não foi muito bem, né? Mas enfim, sim. não deixa de ser uma opção, porque eu acho Hum, que é bom que saiba que existem mais ter esses olhares. Tem o diafragma também, que é uma opção que não é hormonal, é no momento, só que usa também é uma opção para pessoas que são resistentes à camisinha ou não tem uma autopercepção ainda muito afinada, enfim. uhum, certo. E perguntaram aqui, só para a gente finalizar, sobre ciclo desregulado. Eu acho que isso tudo que a gente falou, né? Se você começa a observar, começa a estar mais atento ao teu corpo. É lógico que podem ter várias questões, vou até deixar a Suelen responder isso com mais propriedade, né? Porque pode ter várias questões envolvidas nisso. Mas
o que eu sugiro é começar mesmo um processo assim de mais atenção mesmo, né? Sim, o ciclo desregulado, primeiro que tem que olhar se você não está querendo colocar teu ciclo num padrão de normalidade que às vezes não existe, porque teu ciclo não precisa ser todos os meses, 28 dias, né? Ele pode variar, se ele tiver entre 20, 24, 25 a 34, 35, 36, é um ciclo normal e não precisa ser todos os meses igual. Então, tá tudo bem, tem que se cuidar um pouco para não ficar colocando de novo numa caixinha de como tem que ser. Mas se ele realmente, às vezes tu menstrua 2 vezes no mês, ou se fica um ciclo muito longo, é bem provável que tenha outras questões envolvidas que está querendo mostrar alguma coisa. Então pode ter a ver com deficiência de nutrientes, pode ter a ver às vezes com uma doença que já está instalada, como ovário policístico, como endometriose, como outras coisas. Pode ter a ver com essa questão do corpo estar em algum processo inflamatório mais crônico, pode ter alguma alteração hormonal, pode ser que você não esteja ovulando e aí você não tem um ciclo de progesterona e estrogênio equilibrado. Muita coisa pode estar acontecendo, mas é um sinal, então vale olhar e vale buscar uma avaliação mais individualizada para perceber o que pode ser no teu caso. Exatamente. Bem, Sueli, agradecendo muito nosso Muito encontro, adorei. bom. Que Agradecendo bom a todos também. que acompanharam aí. Se ficou alguma dúvida aí que não deu pra gente responder, depois manda no direct, tá? Depois eu vou colocar essa live no canal do YouTube também, vai ficar disponível por lá, tá? E, bom, agradecendo de novo, querida, bom te ver. Ó, Não e sei para se... coroar nossa final da live, mais uma médica incrível da ginecologia natural entrou, a doutora Janaíne, Ai, que que também minha legal. parceira em Floripa. Muito bom, Aí, muito bom. gente, Hoje a gente está muito bem acompanhado hoje em dia. Muitas sim, médicas já com esse olhar. que Que bom, bom. né? Precisa dessa visão integral mesmo. Querida, Sim. muito obrigada, viu? Obrigada Saúde a para você. você, Foi obrigada pelo seu ótimo. tempo. Tchau, tchau, viu? Valeu, um beijo. Tchau, tchau.